Olá, muito bom dia. Obrigado pela sua audiência e principalmente pela sua companhia. E a gente começa o Noticidade Manhã desta quinta-feira com a movimentação do trânsito na região para você que sai de casa neste momento. E quem vai nos trazer as informações atualizadas é a repórter Andréia Trevisan. Bom dia, Andréia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que assistem ao Noticidade Manhã. Trânsito normal em toda a cidade, segundo a Urbis, empresa que administra o trânsito em Sorocaba. Eu estou na Praça da Bandeira, na Avenida Afonso Vergueiro. Por aqui o movimento é maior de ônibus que segue para o terminal Santo Antônio, bem pertinho da gente. Como choveu durante a noite e ainda está garoando em vários pontos da cidade, a pista está muito molhada. Portanto, o motorista deve reduzir a velocidade. Agora há pouco, um rapaz caiu da moto aqui perto da gente por causa da pista molhada. Ele não conseguiu frear no semáforo. Por sorte, ele não se machucou. E a Urbis informa que começa a funcionar hoje novo semáforo entre as avenidas Brasil e Ademar de Barros, no Trujillo, aqui em Sorocaba. A Urbis informa que agentes de trânsito vão estar no local para orientar o motorista. Vamos falar da região. Quem vai para a capital pelo sistema Castelo Raposo não enfrenta pontos de lentidão. Bem diferente desta noite. Nesta noite que passou, o motorista teve que enfrentar um congestionamento de 2 horas. A pista ficou interditada no quilômetro 16 da Castelo Branco, sentido capital, por causa dos protestos que estão sendo realizados em várias cidades do país. Agora a pista já está liberada. Fernando, e hoje na capital não podem circular veículos com placas final 7 e 8. O horário da restrição é das 7 às 10 da manhã e das 5 da tarde às 8 da noite. A multa é de R$ 85,12 e 4 pontos na carteira. Fernando. Obrigado, Andréia, pelas informações iniciais. Está chovendo neste momento aí ou não? Bem fraquinho, posso dizer que é uma garoa. Ah, então tá bom, então. É bom os motoristas também ficarem ligados. Inclusive lá atrás de você é um sinal de alerta. Todos os carros de farol, de lanterna acesa. Isso é importante para a segurança no trânsito e andar com cautela também, né, André? Daqui a pouco a gente volta. Ok. E se fosse o problema apenas nas estradas das manifestações, estaria bom, né? Mas cada vez mais caminhoneiros são alvos de criminosos. Nos últimos 7 dias, uma vítima morreu em Itu. 60% das mercadorias que circulam no Brasil são transportadas por eles. A frota, segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, chega a 2 milhões de caminhões. O valor mínimo de um desses veículos é de R$ 250 mil, número atrativo para os criminosos. Quem passa quase 2 meses dormindo pelas estradas do país sabe o risco que corre. Aonde a gente para é um troço sem segurança, tá entendendo? É roubo de pneu, é roubo, chega na cabina, te mete o revólver, te toma o que você tem. E é assim, nós não temos assim, segurança. Com mais de 33 anos de experiência ao volante, José nunca foi vítima, mas sempre fica sabendo das histórias dos colegas. Ele contou que chegou um cara muito bem arrumado de carro pequeno, procurou, escuta, tem um posto aí mais pra frente? Tem. Então o cara pôs o revólver, ele tomou o dinheiro dele. A Polícia Militar Rodoviária afirma que a fiscalização é constante. O policiamento rodoviário, aí nós exercemos, através até com o apoio das equipes do Tático Ostensivo Rodoviário, patrulhamento nos pátios dos postos de combustíveis, evitando até para dar uma maior segurança aos usuários que lá estão pernoitando com o veículo e também para coibir outros ilícitos penais. As rodas de alumínio chamam a atenção. Muitos caminhoneiros já tiveram o veículo parado por assaltantes só por conta delas. Cada uma vale aproximadamente R$ 1.000, sem contar o pneu. Por isso, Sérgio cuida muito bem delas. Em 40 anos de estrada, foi vítima 2 vezes. O cara chegou e quebrou o vidro da porta, né? Aí embarcou já mais um e um era armado, né? Aí já funcionaram o caminhão, que não tinha rastreador naquela época. Aí fizeram o retorno, aí um ficou comigo no mato. Quanto tempo o senhor ficou? Das 11 até as 5 da manhã. O estado de São Paulo tem a maior frota de veículos do país e registra também o maior índice de roubos e furtos. Metade desses delitos acontecem nas rodovias paulistas.
No primeiro trimestre desse ano, foram 50 mil veículos roubados e furtados. 45% deles foram recuperados. E os criminosos inovam a cada ação. Na última semana, na rodovia Senador José Hermílio de Moraes, mais um caminhoneiro foi feito vítima. Nessa balança desativada da rodovia, pessoas jogaram pedras contra o para-brisas do veículo. O caminhoneiro armado disparou 4 vezes. A poucos quilômetros daqui, ele parou no posto da Polícia Rodoviária para contar o que aconteceu. Foi só o tempo de ele ser autuado por porte ilegal de arma e os policiais voltarem até aqui que outro caminhoneiro estava baleado e com o veículo ainda ligado. A polícia afirma que esse tipo de crime não é comum na região, mas orienta. Caso aconteça alguma coisa, dano no para-brisa ou passar sobre algum objeto na pista, que a dica fica que não pare exatamente no local. Procure circular com o veículo o máximo que conseguir, parar num posto de combustível, um posto de serviços ou no serviço de atendimento ao usuário da concessionária ou até mesmo na base da Polícia Rodoviária. Seu Osmar também foi vítima. Está com 2 meses, lá perto de Jataí, jogaram uma pedra para pegar no para-brisa, pegou no retrovisor, bateu no vidro, quebrou o vidro. Esse vidro da porta caiu no meu colo, cortou o pescoço. A sorte minha é que não quebrou o para-brisa, eu fui embora. Com o que a experiência dos 42 anos de estrada lhe deram, ele sabe o que fazer para tentar seguir viagem em segurança. Nunca parar na estrada. Sempre tem que ter precaução, né? Porque senão pode parar no lugar errado e se dá mal, né? É hora de saber o destaque do São Roque Notícias desta quinta-feira, dia 20 de junho. A empresa que fornece energia elétrica para São Roque troca geladeiras e beneficia famílias de baixa renda. Algumas famílias do bairro São João Novo e São João Velho receberam o benefício. O caminhão da empresa passa nas casas selecionadas após uma avaliação feita pela prefeitura, onde há famílias de baixa renda e faz a substituição das geladeiras antigas por modelos novos, mais eficientes. A troca vai permitir a economia de energia elétrica. A empresa segue um cronograma para atender as cidades da área de concessão. Em conjunto com as prefeituras, são selecionados bairros a serem contemplados com as futuras ações. As famílias devem estar cadastradas junto à prefeitura da sua cidade e ser comprovadamente de baixa renda. Agora a gente vai direto para a redação do SBT Manhã, na capital, para saber o que é notícia no Brasil com Patrícia Rocha. Com essa onda de protestos e manifestações, também veio o vandalismo. Pequenos grupos se aproveitam da situação e cometem atos criminosos em São Paulo. Na zona norte da cidade, pouco depois de uma manifestação, algumas pessoas saquearam estabelecimentos comerciais. Só nesta avenida, pelo menos 5 lojas foram invadidas. Câmeras registraram a ação em uma delas. Nas imagens, um homem começa a chutar a porta. Pouco depois, um grupo de cerca de 40 pessoas se junta a ele. Eles invadem a loja e saem de lá com mercadorias. Ainda na mesma região, uma agência bancária foi destruída e um supermercado saqueado. Os funcionários e clientes assustados chegaram a se esconder no depósito. 6 pessoas, entre elas 3 adolescentes, foram detidos. Ontem, no final da tarde, o prefeito de Sorocaba reuniu a equipe de governo e decidiu revogar a tarifa de ônibus na cidade. Antônio Carlos Panunzio concedeu entrevista a Simone Marqueto, no Noticidade, de ontem, para anunciar a medida. Nós tomamos a decisão de revogar o decreto que aumentou as tarifas. Isso significa o seguinte: a tarifa que nós havíamos passado do passe social para R$ 3,15 volta a ser o que era R$ 2,95. O Vale Transporte, que é aquele que o empresário compra para fornecer aos seus trabalhadores, que havia sido passado para R$ 3,35, volta para R$ 3,15. O passe estudante, que havia sido passado para R$ 1,55, volta para R$ 1,50. E o Domingão Legal, que havíamos passado para R$ 1,25, volta a ser R$ 1,00. Evidentemente que tem uma questão técnica para fazer o ajuste das catracas, que o sistema aqui é eletrônico. Então, nós pedimos apenas a compreensão da população que essas novas tarifas só poderão ser praticadas a partir da sexta-feira próxima.
O prefeito Antônio Carlos Panunzio disse que as manifestações feitas pela população ajudaram a Prefeitura Municipal de Sorocaba a repensar na revogação da tarifa. Ninguém pode permanecer insensível quando se vê a juventude do país clamando por moralidade na administração pública, clamando pela definição adequada de prioridades para investimentos, clamando contra o fim da impunidade neste país. Ninguém fica insensível a isso. Panunzio argumentou que outros investimentos na cidade deverão ser prejudicados por conta da revogação na tarifa de ônibus. E nós vamos ter menos recursos para investir. Ou seja, nós estamos saindo de um patamar de subsídio anual da ordem de 18 milhões de reais e poderemos chegar em algo em torno de 30 milhões de reais ano. Isto vai refletir em cortes em outras áreas. O prefeito de Sorocaba finalizou a entrevista com o apoio à manifestação que deve ser feita às 5 horas da tarde desta quinta-feira pela população da cidade. Tenho certeza que a manifestação que deverá acontecer aqui em Sorocaba será pacífica. Os jovens terão oportunidade de expor seus pontos de vista e de clamar por mudanças neste país. E aqui nós não temos divergência. Por tudo aquilo que eles estão clamando, eu assino embaixo e clamo junto. E o presidente da URBS, Trânsito e Transportes de Sorocaba, Renato Gianola, concedeu entrevista à nossa equipe para falar como será o esquema de segurança durante a manifestação que será realizada em Sorocaba. Sobre as manifestações marcadas para hoje à tarde no centro de Sorocaba, a URBS, responsável pelo trânsito da cidade, tem um esquema especial. Sobre isso eu converso com o presidente da URBS, Renato Gianola. Renato, qual que deve ser o esquema? Bom, o esquema é aguardar, né? A gente está prevista uma manifestação para 5 horas de hoje, para 17 horas no Canhão. A gente não sabe o itinerário exatamente que eles vão fazer, que os manifestantes vão fazer, então a gente vai sempre antecipar. Sabendo que eles vão entrar numa via, a gente já faz a alternativa ou já impede essa via para que não haja mistura de carros junto com manifestantes. Então, é essa precaução, sempre de longe, aguardando e impedindo a via, assim que a gente tenha certeza que os manifestantes vão chegar até aquela via. Quais são os cuidados que o motorista que sair de casa deve ter? Bom, cuidado de saber, quer dizer, todo mundo está sabendo que no dia de hoje pode ter uma manifestação às 5 horas, então quem tem que buscar a criança na escola, procurar evitar essa região do Canhão, se possível, essa região do centro da cidade, porque tem duas hipóteses, não sabe se vai poder ir pela Marginal, se eles vão para a zona sul da cidade, então sempre ficar de olho nas rádios, em vocês da TV que vão dar reportagem, através da internet, no site da URBS, sempre tem informações, através do 118, saber onde que está indo, para aquela pessoa que realmente não pode evitar, né? Mas saber que tem uma movimentação. O congestionamento não acontece no local. O congestionamento é consequência em vias muito antes do local. Então, qualquer congestionamento amanhã, na parte da tarde, provavelmente tem reflexo da manifestação, então que a pessoa tenha aquela paciência necessária. Os ônibus devem funcionar normalmente? Sim, o ônibus só vai parar de funcionar, o terminal está aberto normalmente, o ônibus só para de funcionar se houver alguma intervenção de manifestantes na proximidade dos terminais. Senão, até que os manifestantes ocupem a via e ela está interditada, o transporte coletivo estará normalmente. Ainda sobre os usuários de ônibus, né? O prefeito Antônio Carlos Panunzio ontem revogou o aumento da passagem. Quem já comprou a passagem de ônibus com o valor mais alto, como deve se movimentar, né, agora? Sim, é importante que se diga que hoje ainda vale o valor anterior. Então, o valor do decreto revogado é a partir de amanhã, sexta-feira. Quem já tem os créditos no cartão e vai usar hoje, ainda desconta na tarifa social os R$ 3,15. A partir de amanhã, sexta-feira, volta a descontar R$ 2,95 e assim até que vale essa nova tarifa ou a tarifa antiga de R$ 2,95. Então, quem tiver que comprar crédito no dia de hoje, compra R$ 3,15 também. A partir da manhã, compra R$ 2,95. Isso é importante que se diga para que não haja tumulto, porque nós estamos até em tempo recorde de um dia útil, que é o dia de hoje, para acertar todas as catracas e a bilhetagem, para que a partir da manhã, sexta-feira, a gente já consiga trabalhar com o valor anterior, mas agora novo, de R$ 2,95 a tarifa de Sorocaba. O usuário deve ter prejuízo? Não, o usuário, na verdade, não tem o prejuízo porque ele está usando enquanto vale. Assim que decretar, que o decreto vale a partir de sexta-feira, é reduzido, então, na verdade, ele tem a condição de trabalhar com a tarifa antiga e não mais com a tarifa nova. O que já foi usado, não tem problema. Se ele comprou, os créditos estão no cartão, mas a partir de sexta-feira, amanhã, ele realmente desconta menos do que descontaria. O dinheiro continua dentro do cartão. Ok. Muito obrigada pelos esclarecimentos. De Sorocaba, Mariel Marte para o Noticidade Manhã. Estima-se que aproximadamente 20 mil pessoas possam estar presentes
hoje no protesto que será às 5 da tarde na Praça do Canhão, no centro de Sorocaba. E a Polícia Militar também vai estar lá para garantir a ordem e a segurança dos manifestantes. Sobre isso, a gente volta a falar com a repórter Andréia Trevisan, que nos traz outras informações. O percurso da manifestação será definido hoje à tarde. Sobre a segurança, eu converso agora com Atílio Graco, que é coordenador operacional do 7º Batalhão de Sorocaba. Bom dia, como a Polícia Militar vai trabalhar diante dos protestos? Bom dia. Ontem nós tivemos uma reunião juntamente com os participantes do evento. Concitamos o Estado Democrático de Direito, então todos convergentes a esse Estado Democrático de Direito, ou seja, todo o cabedal legal, em especial o respeito à dignidade humana, deve ser considerado tanto por parte do manifestante como por parte do poder público. Com base nisso, nós concitamos aos manifestantes que também colaborem na segurança do evento, que não fique uma coisa unilateral da Polícia Militar, que o movimento não tome um rumo que seja indefensável sob a luz, inclusive, de parâmetros da ONU para o uso de força, e que também repudiem a violência, né? Então, é necessário que esse movimento constitucionalmente protegido não seja contaminado. Então, a gente pede a colaboração de todos. O deslocamento vai ser livre na cidade, não haverá balizamento, confinamento de manifestação, tá? Nós vamos tentar minimizar o efeito dessas manifestações no transtorno ao trânsito, né? Porém, é líquido e certo que ele haverá. Ok. Em relação às câmeras da URBS e da Guarda Municipal, elas também podem ajudar a PM no caso de flagrar alguma briga, algum confronto? Todo o sistema disponível de monitoramento, a Polícia Militar já fez uma reunião na terça-feira com esses órgãos, com o URBS, com Guarda Municipal, né, para integrar as ações, né, e realmente tirar do anonimato aquelas pessoas que praticam algum ato violento. Ok, muito obrigada pelas informações. Fernando, a concentração está marcada para as 5 horas da tarde na Praça do Canhão. E lá eles vão ter uma reunião para daí discutir e verificar o percurso, ok? Ok, André, daqui a pouco a gente volta. Obrigado pelas informações. E outras cidades na nossa região também têm hora e lugar marcados para a manifestação. O protesto marcado para Itapetininga deve reunir aproximadamente 800 pessoas. A concentração está prevista para as 8 horas da noite, na Praça dos Amores. Já em Itu, a concentração será na Praça do Carmo, 6 horas da tarde. 6.500 pessoas confirmaram presença. Em Jundiaí, aproximadamente 18.000 pessoas devem participar. A concentração também será às 6 horas, no pontilhão da Praça 9 de Julho. Em Ibiúna, a manifestação acontece às 5 horas da tarde na Praça da Matriz, no centro da cidade. Aproximadamente 1.500 pessoas devem participar. Quase 2 semanas depois das explosões a caixas eletrônicos dos 2 únicos bancos de alumínio, o atendimento ainda não está normalizado. Com caixas destruídos, a consequência são filas na lotérica da cidade. E não há pessoa que não esteja revoltada com a situação. É meio complicado. A gente tem pressa para sacar, né? Tem que usar o dinheiro. A lotérica não funciona para você? Não funciona nessas condições, né? Tem dia aqui que forma uma fila que é absurdo também, né? Uma fila enorme aqui, né? Eu acho que os governantes deviam olhar mais para isso. Os bancos Santander e Bradesco tiveram 9 caixas explodidos no último dia 9. Uma testemunha chegou a gravar a ação dos criminosos. Segundo a polícia, os suspeitos deixaram R$70 mil espalhados pelo chão, além de 2 bananas de dinamite. O atendimento no Santander está funcionando parcialmente, com 2 caixas. No Bradesco, a agência foi transferida para o andar de cima do prédio, mas sem nenhum caixa eletrônico. Porém, parte da população ainda não sabe que as agências voltaram a funcionar parcialmente. Celso é um deles. O correntista precisa viajar 10 quilômetros até a cidade vizinha para movimentar o dinheiro. Agora, dia 20, eu vou precisar receber salário, né? No caso, eu vou ter que estar indo lá em Mairink, porque como aqui ocorreu a explosão, né, vai ser mais dificuldade para mim, porque eu vou estar gastando do meu bolso, né, para estar retirando, né, o meu pagamento.
A situação encontrada pela população em Alumínio lembra muito os problemas no atendimento bancário aqui em Iperó. O problema na cidade começou em fevereiro, quando o primeiro caixa eletrônico explodido foi o do Bradesco. Em menos de um mês, bandidos explodiram outros 7 caixas dos bancos Santander e Brasil. 2 já voltaram a funcionar, mas o Banco do Brasil se tornou uma novela sem fim. No dia 7 de maio, o Noticidade mostrou que um aviso colado na agência informava que o atendimento no local só retornaria em um mês. Passados 43 dias, o banco está em fase final de reforma, mas sem atendimento ou caixa eletrônico. E claro que isso só tem prejudicado a população, em especial os aposentados. Ele fica mais difícil, porque a negociação nossa, que a gente tem a continha aí no banco, a hora que a gente precisa de um dinheirinho, a gente vai, tira, pagar um boleto, essas coisinhas que aí ajudam a gente. Não precisa ir até Boituva. O embarque de ônibus hoje, com as pernas não muito fortes, mas né, a gente sente um pouquinho. As explosões nas 2 cidades estão sendo investigadas pelo GAECO de Sorocaba. Segundo o promotor responsável pelo caso, parte dos suspeitos do crime em Iperó já estão respondendo na justiça. Esses indivíduos, inclusive um policial militar, estão sendo processados por formação de quadrilha, explosão, furto, perante a justiça de Boituva, que é a área da ocorrência. Nós calculamos uma pena, somadas as penas de todos os delitos atribuídos a eles, uma pena inicial em torno de 7 a 8 anos de reclusão em regime inicial fechado. As testemunhas do caso de Alumínio foram ouvidas. Como é uma investigação ampla que envolve grupos organizados, ela não é uma investigação simples. Então isso demanda um certo tempo, mas nós temos esperança de esclarecer e dar uma resposta à população também em relação à ocorrência de Alumínio. Mas o que a população mais quer é voltar à rotina e usar o banco sem transtornos. Essa aí é a expectativa da gente, porque aí a gente tem mais conforto, né? Que seja mais rápido, né? Porque acho que já chega, né? As pessoas ficam sofrendo tantos abusos e não tem... São reféns de uma instituição, na verdade é essa. Segundo a assessoria de imprensa do Banco do Brasil, as obras e reposição de equipamentos em Iperó continuam em andamento. O prazo para a entrega da parte física está prevista para o mês de julho. A quinta-feira deve ser de chuva durante o dia. A gente vê imagens ao vivo de Sorocaba, onde as temperaturas devem variar entre 16 e 21 graus no dia de hoje. Veja agora como fica o tempo em outras cidades da região. Em Serquilho, as temperaturas variam entre 16 e 21 graus. Porangaba tem mínima de 17 e máxima de 22. Mesma previsão para a cidade de Tietê. Em Itupeva, a mínima também deve ser de 17 graus e a máxima não passa dos 25. Espaço aberto para a cultura agora. A Secretaria de Estado da Cultura abre a partir de hoje inscrições para quem quer participar das oficinas culturais que serão realizadas nas férias de julho. As atividades serão oferecidas de graça e incluem aulas de música e até sessões de cinema. Quem nos traz outras informações é a repórter Andréia Trevisan. As atividades vão ser realizadas em várias cidades do estado. Só em Sorocaba são mais de 300 vagas. Sobre o assunto, eu converso agora com Benadete Pacheco, que é coordenadora da Oficina Cultural de Sorocaba. Bom dia, qual é a idade mínima para participar? Bom dia, Andréia. A idade mínima é 16 anos. A todos aqueles que se interessam especialmente pela música, que será o foco dessa programação. Quais as atividades? Então, como eu já falei, essa é uma atividade direcionada para o período de julho, um período de férias. Então, ela terá, sim, peculiaridades. Então, elas serão atividades mais curtas, desde um nhenhenhen, um encontro com um produtor cultural interessante, famoso, até sessões de cinema. Isso que eu ia comentar, sessão de cinema também e filme voltado para a música. Exatamente, nós já temos o hábito de sessões de cinemas às quintas-feiras. E no período de julho nós também daremos foco para a música, com cinebiografias de músicos que em sua trajetória marcaram. Tudo de graça, como se inscrever? Com certeza, são atividades gratuitas e é muito fácil se inscrever. Basta ir até a Oficina Cultural Grande Otelo, que fica na Praça Frei Baraúna sem número, e se inscrever.
Ok, obrigada pelas informações. A Praça Frei Baraúna é onde funcionava o antigo Fórum Velho. Para quem é de Sorocaba, fica mais fácil este ponto de referência. Fernando. Tá ok, André, obrigado pelas informações e um bom trabalho. No Espaço Solidário de hoje, você vai conhecer um grupo de jovens que resolveu fazer das ruas de Sorocaba um consultório para atendimento a pessoas em situações de risco, inclusive viciados em droga. Conversa, brincadeiras e interação. Essa é a proposta da iniciativa, que tem o objetivo de restabelecer a vida social de pessoas que enfrentam problemas com drogas e abandono. Um grupo de jovens formados por um psicólogo, uma enfermeira e um sociólogo, além de assistentes sociais, realizam de graça o atendimento em diversos pontos da cidade. Quando a gente chega até o bairro, a primeira coisa que a gente faz é visitar essas unidades e poder dividir o que a gente vai fazer durante o dia. A gente realiza as visitas. Ao todo, são mais de 100 pessoas beneficiadas desde o início do projeto. O tratamento é comunitário e utiliza os recursos disponíveis nos bairros. A gente realiza um diagnóstico antes de entrar na comunidade. Então, a gente identifica alguns pontos onde as pessoas fazem uso abusivo de alguma substância ou onde as pessoas estão convivendo, praticando esporte ou conversando. Uma das propostas é descartar a possibilidade de internação dos pacientes. A gente acredita que é o último processo, né, para uma pessoa que a gente acha que ele se tratando na comunidade, onde ele está habituado a conviver com os amigos, com a família, né? É muito mais interessante esse tratamento do que você ser internado involuntariamente dentro de uma clínica onde ele não vai ter o contato com a droga, ele não vai ter o contato com a sociedade, né? Além dos especialistas, as consultas feitas nas ruas também contam com pessoas que já tiveram experiências com vícios. Ariane foi usuária de drogas por mais de 10 anos. Hoje é uma das voluntárias e reconhece que a força de vontade é o principal incentivo para quem pretende abandonar as drogas. Pessoa que já passou pela mesma situação, de que os usuários, tudo, acho que entende um pouco mais e pode, né, abrir a visão, né, das pessoas para algumas coisas. Roberto comparece aos encontros há 6 meses e não esconde a gratidão de ter conseguido uma vitória, largar o vício. Hoje que eu sou e eu tô desafeto, longe das drogas, é por ele, e por ela, e por ele aqui também. Hoje o consultório na rua atende a alguns bairros de Sorocaba. O próximo passo é tornar a iniciativa uma ação pública na cidade. Hoje a gente tem apenas um consultório, né, na rua, não tem como atender todos os bairros, não tem uma demanda, né, de todos os bairros, a gente está em 7 bairros. E em outras cidades existem, em Maceió, por exemplo, tem 6 consultórios na rua, né, para atender toda a demanda da população. Então a gente está trabalhando para aumentar o consultório, ter mais equipes. É isso aí, parabéns pelo trabalho. O Noticidade Manhã fica por aqui. Outras notícias da região você acompanha à 1 da tarde no Manchetes Noticidade com Nolan Robertos. Participe dos nossos telejornais. Envie sua sugestão de reportagem para jornal@tvsorocaba.com.br ou entre em contato com a nossa produção pelo telefone 3238-8804. Noticidade Manhã é o telejornal da sua cidade. E a gente encerra esta edição com imagens ao vivo da Avenida Afonso Vergueiro, em Sorocaba. Um ótimo dia para você e sua família. Saúde e sucesso!